E aí eu queria até, se a senhora me permite, fazer duas perguntas em uma. A primeira é sobre a questão do balanço que o Gustavo Uribe trouxe agora. E no início de abril eu conversei com o presidente do BRB, o presidente Nelson, e ele me disse que a data era hoje, 29 de junho, a apresentação desse balanço junto ao Banco Central. Vai ser apresentado este balanço hoje, porque nessa resposta que o senhor deu para o Gustavo Uribe, a gente ficou um pouco em dúvida. E num segundo momento, eu vejo o governo também comemorando esse acordo com o Palácio do Planalto, com a União, mas, por outro lado, querendo ou não, é um dinheiro que vai ter que ser pago de um empréstimo, que era um dinheiro a ser voltado para a população do Distrito Federal. Como convencer a população do Distrito Federal que, depois de casos de corrupção, vai ter que abrir mão de alguns investimentos aqui no DF? Primeiro, nós não vamos ter que abrir mão aqui de nenhum investimento. Eu não mexi em nada da fonte 100. É um empréstimo que ele tem 2 anos de carência e 15 anos para pagar. O BRB sempre deu lucro, para você ter noção, só de impostos que são pagos ao governo do Distrito Federal anualmente, ele equivale a 1 bilhão e 800 milhões. Então, quem vai pagar essa conta é o próprio BRB, né, com toda a operação que ele faz. É um banco sólido, é um banco que tem realmente toda uma operação fundada aqui no Distrito Federal, com mais de 300 mil servidores públicos que também fazem presença no banco. Então, o próprio BRB, né, com o compliance que nós estamos colocando, com todo esse movimento também de trazer os clientes que saíram do BRB por algum temor de volta ao banco, o próprio banco BRB tem um contrato junto com o governo do Distrito Federal que quem vai pagar a conta no final é o próprio banco que guardava isso como lucro, né, que contabilizava sempre isso como lucro do banco. Então, o banco vai nos pagar, até porque temos ações, inclusive, de mercado. Nós somos o sócio controlador, o GDF é o sócio controlador, mas quem vai pagar essa conta é o próprio BRB. Mas eu tenho uma expectativa muito grande ainda com a delação, você faz essa cobertura, você também escuta sobre a possível recuperação desses ativos, né? Eu creio que na hierarquia aí, dos créditos a serem restituídos, o BRB ficaria apenas após, né, aí os fundos de pensão. Os fundos de pensão dos estados equivale mais ou menos a 3 bilhões e meio e depois viríamos aí com o BRB. A delação se fala até em devolução de até 60 bilhões. Eu, né, torço muito para que isso aconteça. Se isso acontecer, nós vamos ter uma recuperação desse recurso imediatamente. Mas se isso não acontecer, o próprio banco BRB que vai fazer, né, essa devolução aos cofres públicos aqui do Distrito Federal, vai pagar essa operação. E isso está previsto entre o GDF, que é o controlador do banco, e o próprio banco. Temos instrumentos para isso. A segunda observação que é importante também a gente colocar, quem colocou a data do dia 29 foi o próprio BRB. Ele fez todo um planejamento para o Banco Central, apresentou uma operação de retomada de liquidez e de retomada de capital. Tudo isso está materializado, inclusive num acordo homologado no Supremo. Isso é mais do que materializado para levarmos ao Banco Central, que também tem uma preocupação de mercado com qualquer tipo de situação com o BRB. E vai, né, nos dar o tempo hábil só para que a gente possa fazer toda essa tratativa junto aos bancos públicos e privados que estão participando dessa operação. A gente fez todo o encaminhamento de tudo isso, estamos discutindo com o Banco Central, mas a data foi fixada pelo próprio governo do Distrito Federal, ou seja, né, ter que ampliar 5, 10, 15 dias, eu acho que é absolutamente normal dentro do cenário que nós pegamos de tanta dificuldade aqui que nós conseguimos superar.